tenho feito. Então, muito boa noite, sejam bem-vindas. É com enorme alegria que estamos aqui para esse aulão para psicopedagogas, hoje falando, né, da montagem do consultório, esse passo tão desejado para quem estudou, para quem se organizou e como fazer isso. Então, a gente vai se encontrar hoje aqui para falar sobre este detalhe. Então, quero me apresentar para quem ainda não me encontrou, quem me viu aí pelas redes sociais e ainda não, né, não sabe muito bem sobre a Alana. Eu sou a Alana Cimeiro, sou psicopedagoga, já tem um tempinho aí na estrada, né, aproveitando aí um pouquinho esses ares que a psicopedagogia traz para a gente. E entendi que a minha missão é dividir um pouquinho do que eu sei com vocês, é impulsionar outras mulheres a realizarem o sonho delas. E o que eu sei fazer é psicopedagogia. Então, eu abraço vocês e impulsiono vocês neste movimento, né, de fazer essa atuação clínica, mas a gente precisa pensar em outras coisas que vêm antes. Então, nesses aulões, a gente tem até se organizado para isso, para pensar nesse pensamento da empreendedora, nessa mentalidade. Hoje a gente vai falar, então, dessa estrutura de consultório. A gente vai trabalhando aqui algumas questões práticas, mas sempre lembrando que a gente também precisa se trabalhar internamente, uma vez que a gente quer atuar nessa área terapêutica, então a gente precisa fazer esse paralelo, sempre trabalhando a psicopedagoga, a mentalidade de empreendedora e a pessoa que está por trás disso tudo, né? A pessoa mais importante, né? A mulher que está ali. A gente não pode esquecer esse olhar afetivo e carinhoso para esta mulher que desempenha esses papéis. Beleza? Então é isso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta sobre mim, se vocês querem deixar para a gente falar sobre isso depois. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Alana, fiquem à vontade que a gente vai aí dialogando. Giane, muito bem-vinda, que bom que você conseguiu chegar. Vamos começar aqui o nosso aulão, viu, querida? Vamos lá. Me digam aí se vocês estão vendo. Maravilha. Já vi aí que é uma beleza, beleza. Colocou o dedinho, já me ajuda. Então, vamos lá. O objetivo é que seja um encontro rápido mesmo, objetivo, que a gente passe aí por alguns pontos, né, que eu fui entendendo que são importantes ao longo desses anos. Como eu contei para vocês ali no início, eu já atuo como psicopedagoga, tem um tempinho aí na estrada, e conforme eu fui buscando essa experiência, eu fui tendo a oportunidade de dar supervisões, ou seja, né, falar e orientar outros psicopedagogos, e eu fui percebendo que algumas aprendizagens antes das supervisões eram necessárias. Uma vez que as supervisões a gente acaba olhando para o caso clínico, mas a gente precisava olhar outros detalhes. E foi aí que eu fui criando as mentorias, e foi aí que eu fui traçando essas parcerias com as psicopedagogas e fui estruturando a minha forma de pensar. Tá? Conto só um pouquinho para vocês entenderem o meu lugar de fala, da onde surge essa ideia que eu elaboro aqui para vocês, esse compilado, tá bom? Então vamos lá, a gente hoje vai falar sobre montando o consultório. Se você sonha, você pode realizar. É bacana a gente colocar isso, porque, né, temos uma premissa social em volta das mulheres que nós não somos muito estimuladas a ir atrás dos nossos sonhos. A gente cresce, desenvolve ali uma profissão, encontra um companheiro ou companheira, às vezes parte, né, para um filho, e a gente vai se virando dentro do que dá, sem se conectar muito com essa coisa da sensação gostosa, do retorno positivo, da valorização que o nosso trabalho pode ter. Mas chega um momento que às vezes as coisas ficam inquietas. E aí a gente busca dar um passo diferente. A gente vai ali, né, tentando fazer alguma coisa para além do que o que a gente fazia. E é nesse momento que os nossos sonhos são convocados. Então, se a gente está sonhando e quer atuar como psicopedagoga, a gente quer dar esse passo, significa que a gente pode. Então, vamos nos abraçar às questões práticas, porque a gente não pode viver só do sonho, só do desejo, mas eles são muito importantes. E é isso que eu preciso muito impulsionar em vocês. Então, vamos lá, caminhando aí. Eu acho que a Gerlane poderia tirar o som, eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, pronto, vamos embora. Dá medo, mas você é capaz. É isso mesmo. Esse início da clínica, esse início desse objetivo de começar a atuar, reverbera na gente, né? Como se abrisse uma portinha de muitos medos, de muitas inseguranças. Até porque é um mundo muito novo. Normalmente,
nós todas, né, estamos nesse processo de transição de carreira, a maioria de nós já faz alguma coisa. Muitas professoras aqui, né, acaba sendo a maioria, ou profissionais da escola. Então, a gente está acostumada ao quê? A ser uma prestadora de serviço, a receber um salário certinho, a ter a carteira assinada. E quando a gente se entende que a gente vai começar essa atuação para o consultório, a gente precisa fazer uma mudança de chave na nossa mente. Por isso que eu coloco para vocês, né, que a gente precisa desenvolver a mentalidade de empreendedora, tá? Meninas, não se preocupem em tirar foto, em printar a tela, a não sei que vocês queiram fazer um post, é claro, né, para poder prestigiar aí o trabalho e me marcar, mas vocês recebem todo esse material aqui ao final do encontro, tá bom? Fiquem tranquilas aí quanto a isso. Então, desenvolver a mentalidade de empreendedora é fundamental. Pensar em como você quer que seja esse seu negócio. Então, você precisa ali organizar minimamente o que você entende que é importante para esse movimento da sua atuação. Quantos dias da semana você quer? Quanto você gostaria de lucrar? Quanto que você pensa ali que seja possível para você fazer desse investimento inicial? Então, você tem que entender a sua atuação, antes de tudo, como um negócio. Mesmo que seja um negócio pequeno no início, mesmo que seja um negócio modesto em princípio, tá bom? É bacana pensar na escolha da região onde você vai começar esse atendimento, onde esse consultório vai constar. Alana, mas para que pensar na região? O que isso faz sentido? É bacana você pensar num local que seja de fácil acesso para transporte público, que seja de uma região que tenha escolas no entorno, porque você pode organizar os seus horários de atendimento para próximo do horário da entrada e da saída das escolas, então isso acaba facilitando. Então, a escolha do local, essa região, ela é muito importante que vocês levem em consideração, ok? Então, é bacana fazer uma pesquisa, ver exatamente onde outras pessoas já estão atuando e por aí vai. Isso também serve para quando a gente fala de preço, pesquisar também, né? Quanto você vai dar de preço ajuda bastante. E neste início, quando a pessoa vai dar o passo inicial, normalmente começa-se com a sublocação. Ou seja, fazer o investimento do aluguel de uma sala inteira, às vezes pode ser um passo bastante ousado, às vezes seu bolso pode não estar comportando isso nesse momento. Então, você vai sublocar um bloco de horários numa sala de alguém, uma pessoa que já usa. Então, acho que isso também vale nesse movimento da pesquisa. Ou seja, você vai pesquisar essas salas, essas pessoas que já atendem, numa região que comportem esse olhar para o entorno, ou seja, valorizando as escolas, valorizando o transporte, que seja ali, né, com um índice interessante de violência, né, de baixa violência. Isso tudo precisa para você poder dar segurança e tranquilidade, tanto para você que vai estar lá atendendo, como para quem vai chegar nos atendimentos. Outro ponto fundamental é organizar as finanças. A gente vai começar a fazer um movimento que a gente vai investir inicialmente. Antes, esse retorno não vem tão rápido assim. É claro que a gente se programa, mas a gente faz uma organização das finanças para a gente entender por quanto tempo você vai fazer, né? Esse dinheiro precisa voltar para você. Por quanto tempo esse investimento que você fez precisa ali de retorno. Então, é bacana você entender quanto você pode disponibilizar inicialmente para comprar, para investir nas coisas e, em seguida, quanto você vai ter por mês para se manter até esse movimento, né, que você vai fazer começar a surtir efeito, tá bom? Vou caminhando aí, meninas, tudo bem? Eu não vejo vocês, como eu disse, né, que aqui fica miudinho. Tô indo, tá muito rápido, posso continuar? Bem, acho que eu vejo a Marta. Pode continuar assim, tá tranquilo. Maravilha, obrigada. Esse retorno é importante, meninas, porque aí eu vejo como é que está o meu ritmo. A documentação, ou seja, a gente precisa se organizar para ter uma documentação correta. Então, a primeira coisa que nós precisamos é estar formadas. Não devemos começar a atuar antes de uma formação concluída. Ah, mas eu já fiz estágio. Ah, só falta a entrega da monografia, só falta a etapa final, uma disciplina ou duas. Não, é preciso estar formada com o diploma, ou pelo menos um certificado de conclusão em mãos, ok? A gente não deve dar esse passo antes de ter esse chancelado por uma instituição reconhecida pelo MEC de preferência, tá? A gente vai procurar a prefeitura
Por que eu falo sempre que é importante procurar a prefeitura? Porque cada prefeitura, cada município vai ter a sua característica. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não vai precisar de alvará para uma sala de atendimento em prédios mistos. Ou seja, se for um prédio que é residencial e misto, neste prédio a gente não precisa de alvará. Porém, se a pessoa for atuar num prédio estritamente comercial, ela precisa buscar um alvará na prefeitura. E esse alvará ainda não é dado para atuação como psicopedagoga, não tem esse item lá. Por quê? Porque a psicopedagogia ainda não é reconhecida como uma profissão a nível de lei Brasil. Então, a gente precisa buscar esse alvará com a nossa formação anterior, o que a gente tem antes da psicopedagogia. Pode ser a pedagogia, pode ser a fonoaudiologia, a psicologia, o que você tem ali como bagagem anterior. Então, essas nuances, elas mudam muito de região para região, mas é preciso buscar direitinho esse movimento para você não fazer nada equivocado, ok? E a minha sugestão, que é uma sugestão muito importante, é que vocês se associem à ABPP. A ABPP é o órgão de representatividade da classe dos psicopedagogos no Brasil. Está há mais de 40 anos levantando essa bandeira da importância dessa atuação. Pessoal, cabe a vocês entenderem essa importância. Nós precisamos estar junto dos nossos pares. Então, estar associado, fortalecer esse movimento da psicopedagogia na nossa região, faz com que a gente ajude essa tramitação da regulamentação da lei, né? Ou seja, a nossa atividade ser reconhecida, vários outros movimentos, né? Vai chancelando essa importância social e vários outros movimentos vão acontecendo junto, né, em paralelo ali. Então, se associar é fundamental. E sem contar que você estando associado, você consegue, né, uma série de benefícios, como uma orientação jurídica, processos de supervisão, muitos cursos, tanto a nível regional, né, se for aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, como dentro da BPP Nacional, a nível Brasil. Então, é importante a gente dar esse passo de segurança, de representatividade, ok? Passando aqui, tudo que você precisa levar em conta sempre vai ter um olhar para o seu fazer terapêutico. Nas formações em psicopedagogia, muitas vezes não nos é ensinado que nós vamos atuar como terapeutas. Por isso vem aí essa confusão. Psicopedagogas fazendo reforço escolar, psicopedagogas usando folhinhas impressas para fazer exercício. Não é esse o cunho do nosso trabalho. O nosso trabalho levanta uma bandeira terapêutica, por isso que a gente precisa estar sempre com esse olhar voltado para esta questão importante, tá? Então, a gente sempre vai pensar no protagonismo do nosso cliente. O espaço do consultório, tudo que está ali tem que levar o protagonismo dele em conta. Por isso que nós não trabalhamos com sessões 100% estruturadas. A gente trabalha com sessões pensadas, mas com uma grande flexibilidade. Nesse movimento de protagonismo, a gente não leva as coisas prontas para fazer, a gente constrói e elabora juntos, ok? E, naturalmente, a gente vai fortalecendo o movimento de autonomia. Então, autonomia no sentido de que as coisas têm que estar no alcance. Eu não posso deixar, né, prateleiras muito altas com as coisas lá no alto, a não ser que sejam coisas que sejam para pegar somente de vez em quando. Tem que ter coisas ali, ó, né, dentro desse movimento de eu busco se eu quiser, eu pego ali e ofereço para brincar junto, na altura da criança, do jovem, tá? Tem que ser um ambiente que convide para esse despertar o desejo de aprender. Esse desejo, nós não somos movidos sem desejo. Vocês viram lá o post que eu fiz, né, convidando para esse aulão, e vocês clicaram e vieram, por quê? Porque algo dentro de vocês manifesta esse desejo de saber um pouco mais para dar esse passo de como atuar como psicopedagoga. E o processo de aprendizagem está fortemente relacionado a esse desejo. Eu posso falar coisas incríveis aqui na aula, porém, se você não tiver, né, desejante desse conhecimento, não adianta, não vai conectar com você. Então, esse desejo ele é fundamental. Então, o espaço, né, da clínica precisa reverberar esse despertar o desejo. Tem que ser colorido, tem que ser agradável, tem que ser acessível.
tá? E aí eu coloco a acessibilidade justamente por isso, que a gente tem que pensar justamente que vão transitar pelo espaço crianças, então a gente não pode ter muitas quinas, a gente tem que ter as tomadas sempre ali, né, numa possibilidade de não muito próximas, se for crianças um pouco menores, mais atenção a isso, poucas coisas ali de vidro ou cortantes, detalhes que a gente precisa se atentar, uma vez que a gente trabalha majoritariamente com crianças, ok? Posso continuar, pessoal? Tudo bem? Vou continuar. Pode. Excelente, maravilhosa. Obrigada, Marta. Você, assim, sempre carinhosa comigo. Vamos lá. O espaço e o mobiliário. Isso é muito importante da gente pensar. Eu começo sempre colocando ali uma recepção. Isso, às vezes, é algo bem bacana da gente comentar sobre. A sala de psicopedagogia, o nosso consultório, ele precisa de uma recepção, tá? Preferencialmente, é interessante ter uma recepção. Mas por quê? Porque a gente lida com crianças e jovens. E muitas vezes esses pais, justamente para estabelecer um vínculo conosco de segurança, de compreensão do que a gente faz, eles estando mais próximos no momento do atendimento, isso vai acontecer gradativamente. Você abre a porta, né, para o final do atendimento e o pai fala: nossa, vocês riram muito hoje, se divertiram, hein? Ou seja, por mais que tenha uma musiquinha ambiente, tem uma separação acústica, que o pai não fique ouvindo 100% o que acontece, né, o responsável não saiba 100% o que acontece dentro do consultório, ele de alguma forma ele está conectado com o que acontece, ele sabe que está ali e ele está próximo. Então isso cria ali um vínculo, uma questão de segurança das famílias. Então, preferencialmente um espaço que possa ter uma recepção. Então, se você vai sublocar, quando for pesquisar, já bota esse item em conta. Mais para frente, vai alugar, vai ter o seu espaço, bota esse detalhe em conta. E mais ainda, quando você for ter a sua sala definitiva, você já bota ali uma recepção. E nessa recepção, a gente precisa acolher bem. Dentro desse acolher bem, é bacana que tenha uma água. Então, não precisa, né? Se não puder café, biscoito, não precisa chegar a esse nível. Mas uma aguinha, um ventinho. Então, se não puder ter ar-condicionado, bota um ventilador. A musiquinha ambiente faz muito bem, porque não fica ligado no que está acontecendo dentro da sala. E nem sempre a gente tem ali, né, uma velação acústica, né? Então, às vezes, a gente bota uma musiquinha, pequenos detalhes, iluminação, algo para esse responsável passar o tempo, então, uma revista, às vezes, um jogo, alguma coisinha assim que vai facilitando essa recepção ficar agradável também para quem espera. Isso é um cuidado, é um carinho com quem chega ali, tá? Isso a gente vai, né, ali ajustando e melhorando ao longo do processo. Então, pessoal, a decoração do ambiente como um todo, da sala como um todo, tanto da recepção, precisa ser uma decoração agradável, não precisa ser nada muito colorido, muito cheguei, mas tem que ter cor, tem que ter vida, uma vez que a gente lida com esse movimento, né, da potência de aprender. É bacana ter um banheiro, a gente lida com criança faz xixi, faz cocô sem muito controle às vezes, e às vezes a gente também vai usar itens de pintura, a gente vai usar argila, a gente vai usar tinta, então a gente vai precisar higienizar essa mão. Não precisa ter uma pia dentro da sala de atendimento, mas vai até o banheiro, higieniza e retorna. Então o banheiro é bacana, né, dentro do possível. Essa água, a gente vai priorizar sempre livros, brinquedos, jogos e artigos de papelaria, porque a gente vai ali, a gente não faz o dever, mas a gente pinta, a gente desenha, né, pensando aí nessa evolução, a gente se expressa por essas outras linguagens que não são só, né, o oral e o jogo, tá bom? Posso continuar, pessoal? Queria só fazer uma pergunta, Alana, que é a Aline. Deixa eu fechar aqui, então, que Então, aí eu te vejo. Fala aí. Oi, Aline. vou abrir a câmera aqui. Ai, um monte de gente chegou que eu não tinha visto. Boa noite, boa noite. Que bom vocês por Boa aqui. noite. Liege, Elisa, que legal, que legal. Vamos lá, Aline, me fala. Então, pensando nessa questão do ambiente, né, a gente vai trabalhar com crianças, mas em alguns casos a gente também acaba atraindo um público, como, por exemplo, um aluno que esteja dentro do espectro autista. Então, como pensar, de repente, num ambiente que possa atender a criança, né? Ele quer um ambiente lúdico, ele quer um ambiente agradável, mas que não gere uma sobrecarga sensorial para um aluno possivelmente, né, que possa ter, tá dentro do espectro, entendeu? Isso que é uma questão para mim.
É interessante a sua pergunta, né? Eu acho que contribui muito para a gente pensar sobre. Eu entendo que o ambiente não precisa ser muito cheio de informações. A gente pode ter quadros, a gente pode ter jogos expostos, mas também a gente adequa o ambiente a cada um que vai chegar. É por isso que a gente coloca ali um espaço entre um atendimento e outro, minimamente aqueles 10 minutos. Então, a gente atende ali 50 minutos e a gente tem ali 10 minutos para a gente fazer um xixi, para a gente beber uma água, e a gente também pode organizar o ambiente, ou seja, você pode abrir um armário, tirar as coisas que você acha que não vão ali, né, que podem distrair, que, né, uma pessoa perguntou aqui no chat sobre essa questão do déficit de atenção. Então, você pode tirar algumas coisas que você entenda que é um pouquinho demais, guarda e deixa um ambiente um pouco mais organizado, um pouco mais clean, né, mais limpinho, para receber essas crianças ou jovens com essas peculiaridades. Acredito que possa ser assim, tá? Eu atendi também por um tempo crianças muito pequenas. Crianças muito pequenas também, né, mexem em tudo. Gente, era uma confusão, era muito tempo para arrumar tudo depois que eles saíam. E por mais que a gente fizesse um combinado de guardar juntos, eles até guardavam, mas não dava conta de guardar tudo, né? Sempre ficava. Então é isso, né? Eu comecei a entender que era bacana eu tirar um pouco do que estava ali, né, nesse mesma altura, né, que ele podia pegar com a própria mão. Eu fui diminuindo essas ofertas e guardando perto do horário do atendimento desse cliente específico, tá? Você acha que eu te respondi, Aline? Já abriu a mente, deu boas ideias aqui. Excelente, Exercitar obrigada, essa Aline. flexibilidade, sabe, meninas? Exercitar sempre isso. A gente sempre pode ali tirar um coelho da cartola, a gente pode se reinventar dentro de algum movimento. Vamos usar aí, é justamente isso. A gente vai se reorganizando, tá? Vou continuar aqui então, vamos lá. Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Amando. Muito, excelente, como sempre, né? Maravilha, maravilha. Realmente, Vamos lá, falando esse retorno é muito importante. Então, pessoal, passamos aí dessa, vamos lá para a próxima. É preciso considerar sempre o corpo. Eu vou pegar um espaço muito pequenininho de trabalho ou uma sala que não é tão grande assim, e eu vou botar cadeira, eu vou botar mesa. A gente precisa considerar o espaço para trabalhar o corpo no consultório. Nós temos aí, né, essa ideia errônea de que só a nossa mente aprende, só a nossa mente vai para a escola. E a gente já vem desconstruindo isso ao longo de muito tempo, e a gente precisa, enquanto psicopedagogas, reafirmar isso. O corpo como um todo faz parte do processo de aprendizagem, não só a mente. Então, a gente precisa trabalhar esse corpo no espaço psicopedagógico. Então, às vezes, você vai fazer a escolha por menos um mobiliário, por menos um item que vai, né, compor ali o teu espaço, para dar lugar para você brincar com esse corpo, para jogar uma bola, não precisa ser uma bola que quebre vidro, que faça ali, mas uma bola levinha para poder brincar, para levantar, para abaixar, espaço para poder deitar no chão e quem sabe fazer um contorno do corpo, trabalhando esse processo de identidade. Os meus clientes, por exemplo, amam guerra de almofada, então assim, a gente precisa de um espacinho para um fugir do outro ali, para a gente brincar. Não é nada muito grande, mas a gente precisa considerar esse corpo que chega para o aprender, tá, meninas? Começando aí, eu trago para vocês um exemplo, né, de espaço e de mobiliário. Essa é a minha sala de atendimento. Vocês podem ver que não tem nada absurdamente chique, elegante, claro, né? É uma sala super simples, mas que atende as demandas. Então, a gente tem ali um sofá, uma mesinha, né, no cantinho, uma poltrona onde eu sento. Ali normalmente não tem muita regra de onde senta, mas funciona bem. Eu uso uma mesa de vidro. A mesa de vidro é muito fácil para higienização. Então, usou guache, usou argila, pintou, desenhou. A gente tem ali uma rápida possibilidade de limpeza, além de deixar o ambiente, às vezes, um pouco mais amplo. E ali umas cadeirinhas na mesa. E se você for fazer sessões que vai receber mais pessoas no consultório, que você vai receber mais gente, essas cadeiras se viram ali para ficar mais perto do sofá e a gente faz um ambiente grande. Tem 2 armários que a gente guarda ali o material. Um aparador onde ficam livros e alguns jogos ficam ali no espacinho do chão, tem umas prateleiras na parede e do atrás aqui onde está a foto, eu uso um espaço para um quadro branco.
um quadro branco grande onde eles usam, né, para poder se expressar, para desenhar e organizar. Deixa eu contar uma coisa bacana para vocês. Há pouco tempo eu entendi, eu aprendi que pode se desenhar com a mesma caneta do quadro branco ou até mesmo a canetinha no vidro da mesa. Então a gente tem feito vários tipos de exploração, né? Às vezes botar a mão embaixo e desenhar, botar o rosto de um e o outro vai lá e desenha, fazer relações de ideias e planejamentos. O tampo de vidro da mesa tem sido usado assim para muitas coisas super interessantes, tá? Meninas, pode falar. Só para contribuir, Lógico. o tampo de vidro também, ele é muito interessante para fazer uma adaptação de mesa de luz. Você pode usar, já usou mesa de luz? De repente você usa uma lanterna embaixo, pode assim colocar diminuir a intensidade luminosa da sala e ali trabalhar assim muitas perspectivas de linguagens mesmo, com material de papelaria, com folhas, com florzinha. Excelente, sabe? Marta. Vou fazer e depois eu te conto, entendeu? Eu amo mesa de luz. Excelente. E você já tem a mesa de vidro, não precisa comprar. Perfeito. Sabe? Maravilha. Muito legal. Maravilha, excelente contribuição. Né? Como eu aprendo com vocês, meninas. Muito obrigada mesmo. E aí que eu estava, né, agora estava contando para vocês, eu não achei uma fotinho da recepção para mostrar para vocês, fico devendo. Ou posto lá nos stories depois, vocês dão uma olhada. Mas na recepção ficam ali 2 poltronas, aí tem uma bancadinha também, e aí fica um filtro, um espacinho que eu boto uns livrinhos, coisa super simples. Então entra por um corredorzinho, tem, né, a recepção e aí passa para a sala de atendimento. Tem uma portinha, né, e fica ali, tá bom? Querem fazer alguma pergunta sobre a sala? Não, foi só para ilustrar, tá, gente? Só porque fica uma curiosidade, tá? Então é isso, vamos lá. Aí eu trago para vocês o que a gente precisa levar, essa bandeira que eu levanto muito e que a gente precisa ter assim tatuado no nosso coração. A atuação psicopedagógica, ela é pautada no lúdico. O aprender vinculado ao lúdico, ele acontece de uma forma muito mais agradável e muito mais significativa. Brincar, né, aprender de forma divertida é inerente ao ser humano. A brincadeira, o jogo, isso tudo faz parte da nossa constituição. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai se afastando disso, a gente vai esquecendo. E o nosso espaço de trabalho, ele precisa ser vinculado a essa veia do lúdico. A gente trabalha isso o tempo inteiro, ok? Aí eu trago algumas sugestões para vocês. Vocês podem pensar nesses jogos a partir, né, de algumas teorias. O próprio Piaget traz para a gente os jogos de exercício, os jogos lógicos e os jogos simbólicos. Outros autores também contribuem para a gente. E a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente, sobre essa questão do comprar, né? Sobre o que comprar. Mas aí eu trago algumas sugestões muito significativas. Pessoal, a gente vai adquirir as coisas para o nosso consultório sempre com aquele olhar. O que aprendizagem, o que esse jogo proporciona para o meu cliente? O que está ancorado a partir desse jogo? Hoje eu estava falando numa supervisão, aproveitando aqui para dar um exemplo para vocês, estava dando uma supervisão hoje à tarde, e ela estava, a psicopedagoga muito contente, muito feliz, conversou com a mãe dos avanços que o cliente dela teve, e aí ela deu um exemplo desses avanços a partir de um jogo que ele não fazia ainda, ele não se concentrava, ele não conseguia, e ele já está fazendo assim, pedindo para repetir, brincando várias vezes. E a minha sugestão para ela foi justamente essa: não fale sobre o jogo, fale sobre as habilidades, sobre o que esse jogo proporciona para os ganhos na aprendizagem do cliente. Você dá um cunho até mais científico para o que a gente fala, a gente dá um cunho de maior importância, porque esse é o nosso olhar. A gente não olha o jogo pelo jogo, nós somos os especialistas para olhar a criança em processo de aprender enquanto ela brinca. Tá? Então, essa é a pegada para quando vocês forem fazer as suas escolhas sobre os jogos, sobre as brincadeiras, tá, meninas? E, assim, até mesmo isso, né? A gente brinca muito também no espaço do consultório. Então, o brincar, ele também vem ali desde do começo até o fim, e além do jogo e das outras propostas. Tudo bem? Vamos lá. Não precisam, né, ficar se preocupando, porque isso aí vocês vão receber todas, tá? Todo mundo recebe esse material.
Trago algumas sugestões de literatura. A literatura ela também faz parte do espaço. Acho que naquela foto que eu mostrei acabou não contemplando, mas eu tenho lá um cantinho da leitura, onde ficam vários livros expostos. Eu tenho um nicho, onde eu boto livros mais para adolescentes, e eu tenho na prateleira livros mais para adultos, porque eu atendo até adultos, né? Chegam para mim esse público também. E isso é uma coisa importante de eu dividir com vocês. Por mais que seja uma sala lúdica, minha sala é colorida, minha sala tem almofadas, desmaios, é uma sala fofa, né? Não, os adultos não se sentem desconfortáveis no atendimento. Eles compreendem, né, qual é o cunho do processo. Eu atendo adultos no meu espaço e o espaço colorido não é um desconforto para eles, tá? Acho que vale, porque muita gente fica preocupada com isso quando chega. Experimentem, vejam como o outro se posiciona, vejam como que você se sente nesse movimento, tá? Acho que é válido a gente ressaltar. E a escolha dos livros, ela precisa também estar dentro desses objetivos. Tá? A gente precisa ter objetivos. Então, primeiro, pensando no desenvolvimento da leitura. Então, a gente precisa de livros que sejam um pouco mais pautados nas imagens. Então, eu trago aí a Eva Furnari, né, com a Bruxinha Atrapalhada, trago esse, a Minha Professora é um Monstro. Ou seja, eles são livros que vão fazendo pequenas modificações ao longo das imagens, no final a criança compreende, apesar de ter escrita, porque a gente vai pautando ali. Livros um pouquinho mais para o processo de quem já está ali alfabetizado, para ler um pouquinho mais. Então, a gente tem aí o Quem Soltou o Pum, né, que é uma série, é muito divertido, tem uma pegada de compreensão no final, vale muito. Livros que vão falar das emoções, dos sentimentos, isso hoje em dia é muito importante. A gente sabe que as emoções estão fortemente implicadas no processo de aprender, então nomear o que se sente, saber quando está com raiva, saber o que essa raiva te proporciona, saber quando você está muito alegre, muito eufórico, se você passa um pouco do limite. Então, ir nomeando essa forma de sentir, ela é muito saudável e a gente tem uma literatura que vai nos ajudar, tá? Não coloquei aqui nenhuma sugestão mais para os adolescentes e para os adultos. Se vocês quiserem, depois a gente pode compartilhar isso, mas há uma infinidade de possibilidades dentro desse universo da literatura e nem sempre a gente precisa fazer com que eles leiam, né? A gente pode convidar eles para estarem do nosso lado e a gente ler um pouquinho, a gente pode só folhear os livros. Então, a literatura ela é fantástica, ela precisa fazer parte, tá, meninas? É muito importante, tá? Posso continuar? Maravilha, vamos lá. Você não precisa sair comprando tudo. Vou até beber um gole de água e vou deixar vocês pensando sobre essa frase, tá? É bacana, por quê? Porque nesse início a gente sente uma necessidade absurda de sair investindo. Eu não vou nem ter dinheiro para dar conta disso tudo. Como é que eu vou comprar tudo que eu preciso para ter no meu espaço, para começar a atender? Você não precisa comprar tudo de início. Façam, por isso que eu falo que é importante vocês entenderem em que momento financeiro vocês se encontram, porque vocês vão compreender como é que vocês podem fazer esse investimento. Então, comecem comprando uns 5 jogos, comecem comprando material de papelaria, básico, mínimo, comecem comprando alguns livros, comecem comprando poucas coisas, não precisa investir em tudo. Por quê? Conforme você for recebendo dos seus clientes, você vai reinvestindo. Você vai, cada mês você pode comprar um jogo, no outro mês você compra um outro livro, no outro mês você investe num outro material para avaliação. Você vai, aos poucos, fazendo esse investimento. Por quê? Os clientes que vão chegando para a gente, eles também vão ditando o tom do atendimento. O que você vai precisar? Hoje eu estava, voltando aí ao exemplo dessa supervisão, que foi muito bacana hoje à tarde, a gente estava conversando sobre modalidades de aprendizagem. E ela falou assim, eu lembro de ouvir isso na minha formação, mas eu nunca estudei. Falei, então agora é a hora. Talvez esse menino aí esteja bastante acomodativo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Pronto, o cliente convocou uma possibilidade de estudo para psicopedagoga. Então, isso é uma outra coisa, que às vezes a gente acha que tem que fazer todos os cursos do mundo. Não, vamos com calma. Conforme eles forem chegando, as demandas vão aparecendo. Então, naturalmente, você vai entendendo o que você precisa estudar, o que você precisa comprar. Você vai ali montando, né, o seu espaço, os seus elementos, os seus recursos, a partir do que essa necessidade vai mostrando. Tá, meninas? Então, não precisamos ser as loucas de sair das lojas de brinquedo com aquelas bolsas todas, né? Fazendo dívidas no cartão de crédito. Muito pelo contrário. Quando a gente está nesse processo de desenvolver a nossa mentalidade empreendedora, a gente entende que a gente vai investir gradativamente.
A gente vai aos poucos, até porque a gente tem que ir tendo esse retorno para poder, né, ter para esse investimento inicial ser sanado e a gente conseguir fazer outras e outras opções. Tudo bem? Vamos lá. Ao avaliar. E aí eu trago algumas sugestões, alguns pontos que são importantes para nós termos, né, nesse início, principalmente para avaliar. A gente sabe que essa barreira entre avaliação e intervenção ela está cada vez mais sutil. A gente já compreende que a avaliação ela é interventiva, enquanto a intervenção é avaliativa. A gente percebe, mas até para um nível didático e de organização. Oi? Desculpa, ele falou? Eu acho que foi. Peraí, desculpa, pessoal, me perdi aqui. Voltando. Então, a gente caminhando aí sobre essa questão, a gente compreende, né, mas para nível didático e para a nossa compreensão, a gente divide um bloco inicial das sessões, ou seja, quando esse cliente está chegando para a gente divide ali nesse processo de compreender como ele aprende, em que nível cognitivo ele se encontra, como é que está a sua aprendizagem na matemática, como é que está a sua relação com a leitura e escrita, qual é o vínculo que ele tem com a aprendizagem. Então, a gente faz esse processo inicial para poder até fazer dentro desse movimento de mapeamento, e depois desse mapeamento a gente parte para um processo ali, né, de tentar ajudar, de fazer ali investigações um pouco mais assertivas no nível de intervir dentro das dificuldades que a gente conseguiu ali compreender. Então, a gente vai fazendo esse movimento porque nos ajuda, tá? Mas a gente entende que a partir do momento que ele entrou no espaço terapêutico, que ele entrou no consultório, essa mobilização já começa a acontecer. Então, a avaliação, ela já intervém. E ao passo que a gente também, só porque já terminou a avaliação, já está num processo de intervenção, a gente está sempre com um olhar investigativo, né? Sempre com uma curiosidade criativa acerca daquele nosso cliente. Então, a gente está sempre buscando olhar e observar coisas novas, sempre se permitindo se surpreender com novas informações. Então, não é porque acabou a avaliação que a gente não vai compreender outros detalhes sobre esse processo de aprender, ok? Tendo feito aí essa leve introdução, essa breve introdução, trago aí alguns itens que a gente precisa ter, que é bacana a gente ter para esse processo de avaliação dentro do olhar psicopedagógico para a aprendizagem. Então, uma caixa operatória é o Piaget, que ainda dá para a gente essa base bastante científica do que nós fazemos, vai dizer para a gente qual é o nível, né, qual é o nível de desenvolvimento cognitivo que essa criança ou esses jovens, até mesmo esse adulto, se encontram. Então, a partir desses, até essa imagenzinha ali, né? A partir desses materiais que ele foi desenvolvendo, isso é muito rico, ajuda muito a gente a olhar, mas ao passo que a gente também observa muitas questões cognitivas, né, nas provas operatórias, a gente também vê várias outras ancoragens por trás. Por isso que a gente precisa estar ali pesquisando, argumentando, entendendo a fala do cliente diante das respostas que ele dá. Não pode ser deslocado, né? Não pode ser sem contexto, tá, meninas? Aí eu trago a EOCA é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, ela foi desenvolvida pelo Jorge Visca. O Jorge Visca é um autor fantástico, ele é o pai da prática psicopedagógica, ele se deteve a pensar sobre uma teoria para a prática, então embasou muito isso tudo que a gente faz, porque o Visca vai trazer ali a epistemologia convergente. Dentro da epistemologia convergente, ele articula, né, a epistemologia genética do Piaget, a psicanálise de base freudiana e a psicologia social do Pichon-Rivière. Então, a epistemologia convergente, né, esse postulado da psicopedagogia que muitos de nós estudou e que a gente segue, é baseada nesse autor. E esse autor cria esse recurso para a gente, que é fantástico, além das provas projetivas também terem base nas articulações de Visca, tá? E aí tem, né? Isso a gente encontra por aí, a maioria de nós aprendeu na formação. A gente tem as técnicas projetivas, que é onde a gente vai ver essa questão mais ancorada ao grafismo e ao simbolismo por trás desse grafismo, é muito bacana também, tapando para a manga a gente observar, né, como a pessoa se expressa através do desenho, através
do Grafar. As provas pedagógicas. Para provas pedagógicas, a gente não precisa de livro didático, a gente não precisa de caderno, a gente não precisa, porque o pedagógico não precisa estar vinculado à escola. A gente faz prova pedagógica a partir do quadro, a partir do chão, a gente faz prova pedagógica com a regra do jogo, a gente faz com as partes do corpo, a gente compreende como estão os processos de aprender desse cliente e a gente vai entendendo ali várias coisas através deste brincar. Tá? Alguns testes do seu interesse, eu vou trazer uma sugestão ou duas para vocês, mas a gente tem uma gama muito grande hoje em dia. Lembrando, meninas, que nós precisamos ser muito corretas no nosso fazer. Então, a gente não vai ficar pegando testes que não são da área da psicopedagogia. Ah, Alana, mas é tão interessante a visão que aquele teste me dá, cada um no seu quadrado. A gente tem que respeitar, por isso a gente tem um código de ética da nossa atuação, é por isso que a gente precisa estar sempre, né? Porque se a gente quer ser respeitado pelos outros profissionais, a gente precisa respeitar o fazer deles também. Então, isso começa nas nossas escolhas. Então, a gente usa o que é liberado, a gente usa o que é psicopedagógico, tá bom? E ali depois a gente vai pensar em materiais e documentos, faltou o ali, né? E documentos que são importantes para a gente ter. Algumas fichas, como a ficha na entrevista inicial, o contrato, se você vai fazer oral ou se você vai fazer escrito, uma ficha de presença e dos pagamentos para você ir se organizando ali ao longo do processo, uma anamnese, que é aquele roteiro para você entendendo como é que são as primeiras aprendizagens do indivíduo, às vezes algum recurso para você mais escrito para você ter nas sessões com família, alguma pauta para te orientar quando você vai às escolas, porque na nossa ida à escola a gente escuta muito mais do que fala, então é importante a gente fazer alguns registros, alguns apontamentos, talvez uns pontos que você vai observando na avaliação e você vai incluir na sua devolutiva, seja ela através de um informe ou seja através de uma conversa. Então, assim, essas fichas e documentos, esses materiais, eles vão somando e é importante que a gente se organize, tá? Para tê-los nesse movimento de iniciar. Tudo bem? Vou caminhando aqui, daqui a pouco a gente volta. Aí eu trago algumas sugestões para vocês. É claro que existem muitas coisas no mercado, coisas ricas e maravilhosas, mas a gente vai, né? Eu vou pincelar alguma coisa aqui. E a minha maior sugestão é: experimentem. Se conheçam enquanto terapeutas da aprendizagem. Viu alguma coisa bacana? Tocou seu coração? Você acha que faz sentido? Dá para fazer o investimento? Faça. Vai lá para você entendendo como isso funciona, porque o recurso, ele precisa ter relação estreita com você. Você precisa entender e gostar de usar. Não adianta uma psicopedagoga bam, que faz uso de um negócio super... E para você aquilo não faz sentido. Então, tem que ter uma relação com você. Tá? Então, essa é a minha sugestão aí. E aí eu trago o TDE, que é esse teste da compreensão leitora, é um teste liberado, mas ajuda, principalmente para quem não veio ou está mais, né, para as professoras que vêm diretamente da escola, fazer a avaliação de leitura é mega tranquilo. Mas para quem já está um tempinho, pode ser que ajude, tá? Uma escala motivacional para você entender como é que anda esse movimento ali de motivação e de vinculação com a aprendizagem, com família, pode te ajudar. O estilo de aprendizagem, que é essa caixinha aí lá do pessoal da Casa do Psicopedagogo, que vai dizer para a gente, né, através de umas brincadeiras, através ali de umas perguntas, se o estilo é mais visual, se é auditivo. Então, a gente vai ali facilitando a compreensão desse cliente e até orientando para como ele possa estudar, para como ele possa ali vincular suas rotinas voltadas ali a dever de casa. Então, esse estilo de aprendizagem é muito bacana, tá? A Torre de Hanoi, a gente tem ali outras estratégias, né, mas a Torre de Hanoi ela é muito prática, ela vai mostrar para a gente como é que está essa operatividade, como é que está essa questão cognitiva ali nesse funcionamento, ela é muito bacana, não é um material muito caro, extremamente acessível, tá? E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a gente precisa entender que o espaço do consultório, ele é para você usar e perceber dentro desse movimento de avaliar. Tem gente que fica muito preocupada em comprar os testes, em comprar os materiais, o que esquece de usar, primeiro, né? Esse ser desejante, a fala desse cliente que chega para a gente, o que ele quer fazer, o que ele gostaria de experimentar, e o espaço como um todo, né? O corpo e o espaço, tá? Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar, que vale muito a gente considerar sempre dentro do nosso olhar. Ok, meninas?
Não. Ana, essa Vou escala voltar aqui para ver motivacional que vocês. você Só um minutinho. cita, tá, Vamos lá, quem perguntou aí? Pode falar. Aline, Aline? essa, Aline, oi, Aline, isso, fala. essa escala motivacional, ela tem algum modelo, né, que a gente possa adquirir? Você pesquisa na internet, você encontra para comprar. Você pode adquiri-lo, tá? Assim como o TDE também. E todos os que eu coloquei ali, na verdade, são para você adquirir, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Ana. Nada. Mais alguém, meninas? Gente, já vai dar 1 hora de fala. Caramba, eu tô aqui tagarelando esse tempo todo. Vamos lá, que eu quero ser objetiva para a gente poder ter um tempinho de troca bacana, tá? Vamos lá, já estamos aqui na retinha final. Passei mais um. Bacana, pessoal, é a gente entender que quando a gente quer começar esse processo de montar o seu espaço, ele precisa vir também com um posicionamento no digital. A gente precisa colocar e se anunciar para o mundo que a gente está fazendo a nossa atuação enquanto psicopedagogas, tá? Então, é importante... Nossa, faltou muita coisa ali. Importante foi ótimo. É importante ter uma rede social, então a gente precisa ter isso, tá? Dentro dessa rede social, a gente vai, né, se mostrar como uma autoridade, a gente vai se posicionar como quem sabe, como quem atua como psicopedagoga, como quem tem esse conhecimento voltado para a aprendizagem, e a gente vai buscar se relacionar com as pessoas. Mas por que essa importância de ter uma rede social? A maior parte dos nossos clientes não chegam pelas redes sociais, isso é fato. A maior parte dos nossos clientes chegam por indicação. Uma pessoa que te conhece, uma pessoa que já vivenciou o processo com você, alguém que você tem ali que já tem algum tipo de convívio, alguma indicação. Normalmente é assim. Porém, hoje em dia, ninguém mais procura um profissional sem pesquisar por ele antes. E a gente faz o quê? A gente dá um Google. A gente pesquisa o nome da pessoa no Google. Jogou o nome no Google, as nossas redes sociais são a primeira coisa que aparece. Então, a pessoa corre para olhar. E o que ela precisa entender e encontrar quando chega na rede social? Como você se posiciona? Como você articula as suas noções sobre aprendizagem? Alguma coisa sobre o que você acredita para os atendimentos? É por isso, pessoal, que a gente precisa estar muito atrelado à nossa ética. Não devemos, de forma alguma, vincular nas redes sociais as fotos dos nossos clientes. Ah, mas é só a mãozinha. Nem a mãozinha. Quando nós estamos no nosso processo de terapia, o nosso terapeuta vira e fala assim, deixa eu tirar uma fotinho aqui, que essa nossa conversa foi muito boa. Não. Mas tem certas coisas que a gente acha que pode fazer com a criança, né, que com o adulto não acontece. Então, é uma reflexão. Porque o que você está passando quando você posta uma foto de uma criança na rede social? Que você vai expor as pessoas que te procuram. É a primeira coisa que pensam. E quem nos procura está com uma dor, está com algum tipo de dificuldade. Então, precisa desse apoio. A gente precisa mostrar que justamente o nosso fazer é sigiloso, é respeitoso, é humano. Para longe desse mostrar nas redes sociais. E eu falo que não cabe nem a mãozinha, por quê? Porque a mãozinha, primeiro que é do corpo, faz parte daquela pessoa, faz parte do nosso cliente, e tem mãe que reconhece a mãozinha. Tá? Ah, mas tem autorização. Nós não devemos postar fotos de criança mesmo com autorização. A gente só usa foto para meios de vinculação científica. Vou apresentar um caso num congresso, vou trazer para um estudo de caso dentro, né, de um grupo de psicopedagogos, e aí talvez uma foto cai, mas não é foto do rosto, é a foto do fazer, é a foto da atividade. Ok? Então, nas nossas redes sociais, isso também mostra muito sobre o que a gente acredita e o que a gente faz. Então, é importante a gente ter essa bandeira e essa atenção muito grande, tá? E o relacionar-se com pessoas, né? É interessante, quando a gente começa a fazer esse movimento de atender, a gente comunicar para o mundo que a gente começou a fazer isso. Não vale mandar um WhatsApp para os amigos, para quem te conhece. Olha, gente, a partir de agora vocês me encontram também, né, dentro de um espaço de atendimento psicopedagógico. Vou começar a atender, se souber quem está precisando e puder indicar. Este movimento simples de comunicar aos conhecidos ajuda muito. Tá? Então, esse movimento da rede social e esse movimento do comunicar, né, de uma forma geral, que você passou a fazer essa situação também. Levi, quer falar? Não? Não. Acho que é a Priscila, né? Priscila, queridona, tira o áudio aí, por favor. Obrigada. Então, voltando lá, pessoal.
E o que é imprescindível? O que não pode faltar? A gente, para quem vai atuar clinicamente como terapeuta, uma atuação no espaço clínico, precisa estar com terapia pessoal. Então, a gente precisa estar em processo de terapia. Alana, qual é a terapia? Cada uma aqui vai buscar o seu caminho. Vai buscar uma terapia holística, vai procurar um TCC, vai procurar psicanálise, vai procurar o que tem a ver consigo, ok? Mas a gente não pode ficar sem terapia pessoal uma vez que a gente está numa prática clínica. Isso é o tripé que a Associação Brasileira de Psicopedagogia coloca no Estatuto dos Psicopedagogos e no nosso Código de Ética, tá? Então, na verdade, essa fala não é da Alana. É bom trazer sempre a fonte para a gente honrar de onde veio. Isso foi um postulado pensado por muitas pessoas que vêm fazendo isso há um tempo, tá? A supervisão. Então, a partir do movimento da atuação clínica, eu preciso ter esse suporte de alguém que vai me ajudar, vai estar de mãos dadas ali comigo, nesse suporte de olhar o caso clínico, mas também de me olhar, eu, enquanto, né, a minha atuação, enquanto eu estou ali, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, o processo de supervisão, ele é fantástico e fundamental. E a formação continuada, é o que vocês estão fazendo aqui. Fazendo mais um curso, fazendo mais um aprimoramento. A gente não pode ficar na zona de conforto do eu preciso de mais um curso, por isso eu não posso atuar. Eu ainda não sei o suficiente, por isso eu não posso atuar. A gente começa a fazer o movimento de atuação, a gente começa a colocar a mão na massa e vai melhorando, e vai estudando, e vai lapidando o nosso fazer, que é um fazer reflexivo, ao longo do tempo, tá? Mas a formação continuada, ela é fantástica e imprescindível para quem lida com a aprendizagem, que é uma coisa extremamente mutável, extremamente complexa, extremamente cheia de minúcias, tá? Eu acrescento aí, né, que você é o melhor recurso da sua clínica. Por isso que você precisa estar com a terapia, por isso que você precisa estar com supervisão, e você precisa estar estudando sempre, que é estar entre os pares e estar se alimentando. Então, esse é o maior recurso, né? A pessoa que chega ali para atender, ok? E aí eu boto os meus contatos, e aí eu vou fechando aqui para a gente poder conversar uns 5, 10 minutinhos. Falem, meninas, e aí? O que vocês acharam? Fez sentido? Menina, deu 1 hora certinho, hein? Tô ficando boa nisso. E contem. Muito bacana, Alana, dar essa visão para a gente, né, que quer começar a atuar. Os cursos de pós-graduação, eles não preparam a gente, não trazem essa visão, né? Então, a gente acaba ficando muito, fazendo as coisas muito no tato, né? Acaba errando muito para aprender. Então, tendo alguém que já traga esse roteiro, esse caminho, né, do que fazer, isso já facilita muito, E dá né, segurança, né? Você sabe que você não está fazendo caminhar, besteira, que você né? não está sozinha, né? E outra, gente, erro todas nós vamos cometer, tá? Ninguém Exatamente. tá passando, ninguém aqui, e a gente usa os nossos erros para dar passos assertivos na próxima vez. A gente usa esse erro, né, como um degrau para a construção. Mas a gente estando com alguém, a gente tendo alguém para trocar, para conversar, um ombro amigo ali, porque a psicopedagoga acaba se tornando esse suporte, a supervisora, né, ajuda demais. A gente precisa fazer essa escolha por nós. E quem é associado tem isso dentro da associação, ainda tem esse detalhe, tá? Consegue esse suporte a partir da associação, facilita muito para vocês. Desligou sozinho? Desculpa. Podem falar aí, meninas, é que a minha pequenininha está aqui comigo. Vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de saber alguma parte? Gostaria de tirar, falar? Vamos lá, aproveita que a gente tem aí uns 10 minutinhos. Alana, Fique à vontade. Na sublocação, o alvará já é da pessoa que está responsável pela locação, não é isso? Isso. E muitas vezes nem vai precisar de alvará se tiver aquela característica que eu te falei, às vezes de prédio misto e por aí vai, tá? Então, fica tranquila com relação a isso. Agora, uma questão também que tem contribuído bastante aí na minha experiência, né, nessa jornada, é a questão da bibliografia, né? Se debruçar realmente nos teóricos, né, que eu acho que isso é o que enriquece. É difícil, não é uma literatura fácil. Não mesmo, né? Então, um grupo de estudos onde as pessoas leem com você se torna um pouco mais acessível, porque a literatura é densa, mas é fundamental para a gente poder atuar.
Excelente, Lieger, excelente. Fica o convite para todas as meninas que tiverem interesse em participar do grupo de estudos, gente. Eu faço um grupo de estudos que funciona uma vez por mês. Fiquem à vontade para estar comigo. É uma quarta-feira de noite, 2 horinhas. A gente vincula um artigo. A gente acabou de ler o livro do Visca juntos. Agora a gente está num livro, né, daquele a inteligência e afetividade na visão do Piaget. Então, assim, fiquem à vontade para vir participar. Vocês estão no grupo de estudo desse livro? Não. Parece, mas não é esse, não. Esse aí é maravilhoso também, né, aliás? Esse aí é incrível. Ô, Alana. Né? Oi, Priscila, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Eu estou dirigindo, por isso que eu estou sem... Sem problema. Tá. Fala um pouquinho desse grupo de estudo, assim, porque eu estou terminando não, né? Estou iniciando agora pós. Então, assim, tem muitas coisas para mim, essa coisa de montagem, de consultório, não sei o que, para mim infelizmente, é muito distante ainda, né? Apesar de eu já ter o curso e estou refazendo, mas não me sinto nem um pouco preparada ainda para atender. Mas essa questão de estudo, acho que é sempre muito bem-vinda, né? Isso. E eu também queria juntar também outra pergunta e saber o seguinte, não sei se você já fez essa pergunta. Eu tenho muita insegurança, assim, acho que de quando começar a consultar, apesar de eu acho que daqui a um tempo eu já poderia, porque como eu já tenho curso, já poderia começar. Existe alguma forma de fazer, não esperar o estágio da pós-graduação, porque eu vou ter, mas só daqui a 2 anos. Existe alguma forma de a gente fazer um estágio supervisionado, ou alguém atender e eu estar junto para observar, para, sei lá, eu conseguir pegar mais segurança, e quem sabe daqui a 1 ano eu começar a atender? Seriam minhas 2 perguntas, para falar um pouco desse grupo de estudo e desse atendimento. Um grupo de estudos, vamos lá, né? Obrigada pela contribuição, Priscila. O grupo de estudos acontece uma vez por mês, à noite, aqui pelo Zoom. Depois que a pandemia chegou, a gente não se reuniu mais presencialmente. Fazíamos lá no consultório. Aí a gente acabou até fazendo um ano passado presencial, foi muito gostoso, mas a gente só fez um. Os outros todos foram online, porque facilita a nossa vida. Então é isso, a gente se encontra uma vez por mês, 2 horas que a gente fica aqui debatendo, falando de caso, falando de texto, vinculando a teoria com a prática, porque é essa costura que a gente precisa, fazer essa relação, né, essa correlação imediata. A gente escolhe um tema e esse tema é vinculado a um artigo, a um livro, e a gente troca isso um pouquinho antes, e no dia do encontro a gente faz as inter-relações mais propriamente ditas, tá? E com relação a essa questão, a Priscila, meninas, ela já é uma pessoa formada em psicopedagogia, só que ela estudou, acho que 18 anos atrás. E agora ela manifestou esse desejo e ela voltou a estudar. Ela voltou aí para um processo de reciclagem, ela voltou para a formação. Por isso que acho que a Priscila fica tão assim, né, com esse desejo de já experimentar essa prática. Se você conseguir, Priscila, uma psicopedagoga que atua e ela queira abrir o espaço para você observar um caso, existem alguns critérios que a gente segue para que isso aconteça, não pode ser feito assim de forma solta, mas você tem que, né, a pessoa tem que querer e o cliente tem que aceitar dessas 2 vias. Ou você pode atuar numa clínica social. Dentro de uma clínica social, você também vai ter esse olhar ali para você, pode ser, muitas vezes esses atendimentos podem acontecer em dupla, a associação tem uma clínica, tem outros espaços aqui no Rio de Janeiro que a gente tem a CELP, a gente tem uma clínica na PUC, então, assim, tem muitos lugares que você pode buscar para fazer isso também, tá? Não sei se eu te respondi, Priscila. Tá bom, Alana, respondeu sim. Acho que o que eu tô falhando é você já passou, até peço desculpa, já passou o contato da associação e eu nunca entrei em contato com elas, porque uma coisa e outra, mas prometo que eu vou entrar, que acho que é por aí o caminho, sim. Maravilha, vem ficar com a gente na associação também, você vai ver que vai valer muito a pena. Pois é. Tá bom, obrigada. Meninas, querem fazer mais alguma pergunta, alguma contribuição? Eu quero reforçar a questão da BPP do Rio de Janeiro, tendo você na frente. Nem falei nada, Marta. Estou guardando segredo aqui, Marta. Ninguém sabe. Você é maravilhosa. É só a gente cutucar o Google e que já te conhece. Quem não te conhece na psicopedagogia, realmente... Né? Quem me dera, Marta. Quem me dera. Respeitada dentro da psicopedagogia, mas eu vejo que é isso. Eu penso que a BPP ela precisa ser bastante presente e atuante, como ela é, porque realmente essas dúvidas, e o que eu mais vivencio, né, na experimentação, é pessoas atuando na parte clínica e não tem vínculo com a BPP. Isso me deixa muito incomodada. É como se tivesse tirado a habilitação e não ter a carteira. Então, acredito que isso é um reforço que precisa se ter, sim. É um investimento? É.
tem que se pagar? Tem, mas em compensação a gente recebe tudo. É congresso, é supervisão, é grupo de você, estudos, são as outras colegas, enfim, a gente, né, tem tudo aí. Então, é muito importante a BPP, até para nós chegarmos a esse reconhecimento que nós desejamos tanto, né? Bem pontuado, bem pontuado. Obrigada, Marta, pelas palavras. Nós temos CBO, né? Nós temos CBO, nós temos o Código Brasileiro de Ocupação. Isso, o CBO ele funciona para atuação institucional, por isso até que eu nem trouxe aqui para a gente conversar sobre ele, porque para atuação clínica ele não nos respalda, ele é para o psicopedagogo na instituição, então por isso que eu nem trago ele aqui para a gente conversar sobre, nem acabei aprofundando. Deixa eu aproveitar o gancho da Marta para falar com vocês, então, que a Associação de Psicopedagogia vai promover nesse sábado uma jornada comemorativa dos 35 anos da BPP aqui no Rio de Janeiro, de 9 da manhã às 5 da tarde. Gente de todo o Brasil, tem convidado do Sul, tem convidado de São Paulo, tem convidado do Rio de Janeiro, tem convidado do Nordeste, está todo mundo ali, pessoas de muito peso, vêm para poder contribuir dentro desse olhar para a psicopedagogia, dentro desse olhar para a aprendizagem. A gente vai falar de clínica, a gente vai falar de instituição, a gente vai falar de jogos, está muito completo, está um evento muito pensado, com muito carinho, muito trabalho, meninas, muito trabalho, mas muito bacana, e no final a gente ainda vai ser brindado com um cantor autista e com deficiência visual, vem para cantar para a gente, vai ser muito legal para acalmar, assim, fechar os corações, então venham, ainda dá tempo de se inscrever. Isso, o Saulo, Marta, o Saulo. Querido, um amado da gente. Bacana, Marta conhece todo mundo, né, gente? Maravilhosa. Então é isso. Pessoal, fiquem à vontade para tirar uma foto do encontro. Se as meninas puderem abrir a câmerazinha só para eu tirar aqui uma fotinha oficial e aí eu mando para vocês depois. Fiquem à vontade para poder fazer um story, para contar que vocês estiveram aqui, porque isso é para vocês. Isso é para vocês e para mim também, é claro, de forma indireta, mas vocês estão investindo o tempo de vocês na formação, vocês estão estudando, vocês estão buscando mais. Não deixem de mostrar isso. Tá, meninas? Não deixem de mostrar. Acho que a gente pode aí tirar a fotinho, quem pode abrir. Ana, só um centinho. Você pode depois mandar o link da inscrição, como é que faz? Só você me perguntar lá, Tereza, que eu te mando, tá? Tá no meu link da bio, na bio você encontra, mas só me perguntar depois que eu te mando direitinho, tá? A gente vai ter encontro de outubro ainda, dá para vocês participarem. Vão ser bem. Eu vou. Isso aí. Vamos lá, um sorrisão, pessoal. Deixa eu ver se ficou boa. Não é ficou boa por causa de vocês, não. É ficou boa se eu soube tirar, entendeu? Porque eu erro a beça esse printar aqui. Vocês ficaram lindas. Meninas, muito obrigada. Foi uma honra poder dividir um pouquinho do que eu acredito, um pouquinho dessa minha trajetória com vocês. Espero de coração poder ter contribuído um pouquinho mais para esse desejo de vocês em atuar. Não se sintam sozinhas, contem comigo. Se vocês precisarem de supervisão, de grupo de estudos, de mentoria, estou aqui com algumas mentorandas minhas aqui comigo, o que me engrandece muito. Me escutam 2 horas na mentoria e ainda vem com outro curso, entendeu? Essas gostam, né? Essas são maravilhosas. Eu agradeço muito, contem comigo. Um beijo, boa noite, meninas. Ana, eu esqueci, eu não perdi da semana passada. Tem como eu assistir? Você eu não tenho feito a postagem dela no YouTube, não. Eu estou guardando só para fim da minha comprovação mesmo. Eu posso fazer, ficou gravado. E aí a gente vincula o link só entre a gente, tá? Porque eu não divulgo isso para outras pessoas. Se vocês quiserem. Aí vai ser toda quinta? É que às vezes eu faço quarta, às vezes eu faço quinta. Semana passada foi quarta. Quarta ou quinta a gente vai alternando ali. E já podem me fazer sugestão do tema da semana que vem, tá, meninas? Fiquem à vontade para me mandar o que vocês gostariam, tá? Beijo, boa noite.